Então o título da nossa mensagem é Se podes crer tudo, é possível. Amém? Então, a fé é muito além de um sentimento. É uma convicção. A fé é muito além de um sentimento. É uma convicção dentro de nós. Amém? Através da fé, tudo é possível. Então, se nós podemos crer, tudo é possível. Amém? Então, quando Jesus andava sobre as águas, vocês lembram-se que Jesus, certa vez, andou sobre as águas. Foi ter com os seus discípulos sobre as águas. Caminhar sobre as águas. E Pedro foi bastante ousado. Disse: se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Pedro acreditou. Quando viu que era Jesus, ele acreditou. Lá em Mateus 14, 20, não é o 26, mas é o 28. Começa no 26, mas é o 28. E Pedro teve ousadia e caminhou sobre as águas, tal como Jesus estava a fazer. A confiança plena de Pedro nas palavras de Cristo o fez literalmente andar sobre as águas. Pedro literalmente caminhou sobre as águas. Porquê? Ele acreditou, ele creu nas palavras que Jesus disse. Ele viu e acreditou. Então, a fé dá-nos a capacidade de transpormos a barreira do impossível, pois o alicerce da fé é a palavra de Deus e não as circunstâncias. O alicerce da nossa fé é o que diz a palavra de Deus e não as circunstâncias que estão à nossa volta. Esse é o alicerce da fé. E durante estas semanas temos estado a falar sobre fé, certo? O apóstolo também tem estado a falar sobre fé, então nós vamos continuar a falar sobre fé. Porém, quando deixamos o sofrimento e as circunstâncias aflorarem à nossa volta, olharmos para as circunstâncias, nós podemos afundar, como afundou Pedro. Porque às vezes estamos a caminhar e acreditamos e vamos e sabemos e sabemos o que está na palavra de Deus e estamos a olhar em frente. Mas começa uma tempestade ou há uma tempestade e nós começamos a olhar para a tempestade. E não pomos os nossos olhos em Jesus, o autor da nossa fé. Não pomos os olhos em Jesus. E quando nós não pomos os olhos em Jesus, podemos afundar, porque tiramos o foco daquilo que nós estávamos focados, que era Jesus. Então, Pedro naufragou. Porque no versículo 30 diz, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Ele, quando começou a afundar, quando começou a ver o problema, gritou: Senhor, salva-me. Ele clamou por quem? Por Jesus. Então ele viu que estava a afundar por todo a tempestade estava a acontecer, porque ele olhou para trás, deixou de olhar para Jesus e clamou por Jesus. E Jesus veio salvá-lo. Então Pedro submergiu porque deixou que o seu sentimento, o medo, falasse mais alto do que a palavra do Messias. Ele deixou que a circunstância que via ao seu lado, já deveria ser um pouco... Ele já teve bastante fé, bastante ousadia, que ele viu Jesus caminhar sobre as águas, mas ok, Jesus é Deus, certo? Ele caminha sobre as águas, mas ter a ousadia de pedir para ir ter com Jesus, ele já teve muita fé. Eu não sei se teria a mesma ousadia de pedir a mesma coisa. Ele teve muita ousadia. Mas depois, quando já estava a caminhar sobre as águas, colocou os olhos no vento, na tempestade que estava à sua volta e começou a afundar, porque tirou os olhos do Mestre, tirou os olhos do Messias. Amém? Então, do mesmo modo, muitos crentes deixam a volatilidade dos sentimentos determinarem a sua fé. Às vezes nós determinamos a nossa fé pelo que sentimos,
pelo que estamos a passar, pelo que estamos a viver, e não podemos determinar a nossa fé por isso. A nossa fé tem que estar posta em Cristo, tem que estar posta nas promessas de Deus, tem que estar posta em Cristo, em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, não importa o que estamos a passar, o que está a acontecer ao nosso redor, não importa as circunstâncias que estão à nossa volta, pode parecer que tudo está mal, tudo está a terminar, mas temos que pôr os nossos olhos em Cristo, em Jesus. Não nas circunstâncias, não no que vemos, mas naquilo que ainda não vemos. Amém? Então, também a postura de Tomé é reproduzida na vida de milhões de cristãos. Vamos lá ver João 20, 25. João 20, 25. João 20, 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, Tomé: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então ele tinha que ver. Tinha que tocar, tinha que sentir, tinha que ver que aquilo era mesmo real para acreditar no que os outros estavam a dizer. E muitos cristãos estão assim como Tomé. A declaração de Tomé é o oposto da fé. Convicção dos fatos que não se veem. A fé é a convicção dos factos que não se veem. É dizer, eu tenho uma enfermidade e declarar, eu já estou curado. Ter problemas financeiros e dizer, eu já sou próspero. Amém? Ver alguém que ainda não é salvo e dizer, já é salvo. Já tem a salvação. Amém? Então, a fé é a convicção dos factos que ainda não se veem. Hebreus 11.1. Hebreus 11.1. Ia pedir que pusessem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, que ainda não vemos. A fé é ter a certeza daquilo que ainda não aconteceu, que tu ainda não vistes, mas que tu tens a certeza no teu espírito dentro de ti que vai acontecer. Amém? Amém? Então, Tomé desejava uma constatação, uma prova material concreta. Algo que ele visse para apoiar a sua fé. Mas a nossa fé tem que estar apoiada em Cristo. Naquilo que nós não vemos. Contudo, a fé não se apoia numa realidade física. A fé não se apoia no material. A fé apoia-se no convencimento do Espírito Santo que a palavra de Deus é real e não é vã. Amém? Então, nas palavras do próprio Cristo a Tomé, no versículo 29 de João 20, Jesus disse-lhe, porque me viste, creste? Porque me viste, creste? E Jesus continua, bem-aventurados os que não viram e creram. E hoje em dia nós podemos ver que nós não vimos Jesus morrer na cruz, nós não vimos os seus cravos, nós não vimos, mas lemos e temos fé naquilo que não vimos, mas cremos. Então Jesus diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Porque Tomé precisou de esperar para ver, para que pudesse crer que Jesus estava realmente vivo. Amém? Mas Ele está vivo. Amém? Ainda que tu e eu não o vejamos agora, mas Ele está vivo. E vive para todo sempre. E Ele enviou o Espírito Santo. Amém?
E o Espírito Santo é que faz convicção de que Ele está vivo no teu interior. E tu podes ter uma relação com Jesus, podes ter uma relação com o Espírito Santo. Amém? Então, o profeta Jeremias declarava: enganoso é o coração mais que todas as coisas. Jeremias 17:9. É o coração que bombeia os nossos sentimentos. Logo, se deixarmos que os sentimentos ditem a nossa fé, estaremos constantemente afundando nas tempestades da vida ou clamando para colocar o dedo nos resultados. Então, se deixarmos guiar a nossa vida por sentimentos, vamos estar sempre a querer fazermos nós. Em vez de deixarmos que Deus faça, queremos fazer nós. Queremos resolver todas as situações, queremos chegar a todo lado. Vemos que os resultados não estão a chegar ao que nós queremos, mas nós queremos ir lá e vamos transformar, porque nós somos os todos poderosos e os... Não. Nós temos que pôr a nossa fé em Cristo. Não deixar que a nossa fé se vá abaixo. Nós temos que pôr a nossa fé na palavra de Deus, não em coisas materiais, não em que nos diz o homem, não em que nos dizem que se não fizeres assim, isso não vai estar a resultar, porque não é assim, porque não é impossível. Para Deus não há impossíveis. Para Deus tudo é possível. Então, se tu podes crer, tudo é possível para ti. Se tu podes crer na palavra de Deus, tu podes crer nas promessas que Deus te deixou na palavra de Deus, na sua palavra, tu podes todas as coisas. Nada é impossível para ti. Ainda que pareça que tudo está a desmoronar à tua volta, quando tu pões a tua fé, tu pões os teus olhos em Cristo... E na obra terminada de Cristo tudo é possível, porque tudo foi consumado, tudo está terminado na cruz. Na cruz, Jesus consumou tudo o que tu precisas para ti. Tudo está terminado. Tudo está pronto para ti. Deus tem tudo para ti. Por isso, se tu podes crer, tudo é possível. Amém? Deus tem saúde, tem provisão para ti, tem salvação para a tua família. Ele tem tudo, basta que tu vás lá e agarres as promessas que Ele tem para ti. Amém? Então, a fé é um dom divino. A fé é dom de Deus. Efésios 2:6. Efésios 2:6. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Então a fé vem de Deus. A fé que tu precisas vem de Deus. E como é que vem a fé? Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Amém? E deve ser exercitada. A fé tem que ser exercitada. A fé, já ouvimos aqui muitas vezes, que a fé é como um músculo, é como você ir ao ginásio, ou como plantar uma semente. Por mais pequenininha que ela seja, ela vai germinar e vai ser uma árvore. É como o grão de mostarda. O grão de mostarda desenvolve-se até que seja um ramo, seja uma árvore gigante. Irmãos, eu fui pesquisar o que era uma árvore de mostarda, e uma árvore de mostarda é uma coisa gigante. Mas começa com um grão que quase que não se vê. Verdade? Então em Mateus 17:20, estão mais rápidos que eu, e Jesus disse-lhe, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Então, se nós tivermos fé, como um grãozinho pequenino que quase não se vê, podemos dizer a um monte para ir daqui para acolá, quanto mais exercitarmos a nossa fé. Então, se tiveres uma pequena fé, tu já podes acreditar que Jesus vai fazer, que Deus vai fazer. Mas a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus.
Então, por isso, nós temos que vir à casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, nós temos que ler a palavra de Deus em casa e convém que a leias em voz alta, que é para que o teu ouvido ouça a palavra de Deus. Tu podes dizer, e como é que eu vou ouvir a palavra de Deus? Irmão, neste mundo em que vivemos temos muita maneira de ouvir a palavra de Deus, mas a melhor maneira de tu ouvires a palavra de Deus é tu próprio falá-la. Porque quando tu a falas, tu estás a pôr a palavra de Deus no teu interior, no teu íntimo. És tu mesmo que a estás a ler, estás a pegar na tua Bíblia e estás ali no teu tempo com Deus a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus e estás-te a encher de fé, estás-te a encher de Deus, de coisas boas. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos sempre arranjar a solução para a nossa vida. Amém? Porque na palavra de Deus está tudo o que tu e eu precisamos. Amém? Quantos creem? Amém. Amém, amém. Então, quanto mais nos apoiarmos nas Sagradas Escrituras e orarmos, mais intensa será a manifestação da glória de Deus, produzindo em nós experiências e convicção no poder e na fidelidade divina. Quanto mais nos entranhamos na palavra de Deus, quanto mais o buscamos, quanto mais passamos tempo com Ele, mais a nossa fé, mais veremos da glória de Deus na nossa vida. Amém? Então, é verdade que a fé nos dá um sentimento de descanso e paz. Quando tu estás cheio de fé, quando tu estás cheio da palavra de Deus, tu tens um sentimento de descanso e paz dentro de ti. Amém? Mas no caso de Pedro, o impulso veio da fé. O impulso veio da fé. Ele caminhava com Jesus. Ele caminhava com o próprio Deus. E quando viu Jesus lá vir a caminhar sobre as águas, estavam a dizer, é um fantasma. Quem será que vem ali? E Jesus disse, não temais, sou eu. E Pedro disse, se és tu, manda-me ir ter contigo. Eu quero já ir. Foi um impulso que lhe deu. Ele deu-lhe um impulso. E foi naquela fé. Mas depois, eu estou a caminhar. Será verdade? Estou mesmo a caminhar sobre as águas. Está aqui uma tempestade horrível. Será que Jesus, que Deus vai-me continuar a fazer caminhar sobre as águas? E ele começou a olhar para trás. E então começou a olhar para trás, começou a pôr a dúvida no seu coração, começou a duvidar e o físico, o que é normal, voltou. Porque o normal não é caminhar sobre as águas. O normal é afundar quando entras sobre as águas. Tu podes tentar entrar na piscina a correr, tu vais parar lá ao fundo. Ali foi algo sobrenatural, algo de Deus. Mas ele começou a pôr a dúvida dentro do seu coração. Ele deixou que a dúvida entrasse no seu coração pela tempestade que estava à volta. E então depois teve que gritar, Jesus, salva-me! E Jesus vem e salva. Jesus sempre está pronto para te salvar. Deus sempre está pronto para te salvar. Mas vamos tentar não afundar, irmão. Vamos tentar pôr os nossos olhos em Cristo. Amém? Senão a nossa fé vai estar sempre para trás, para a frente. Para trás, para a frente. Amém? O apóstolo Paulo ensinava, seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Assim, podemos ter notícias bombásticas que afetem o nosso coração. Não obstante, podemos crer e descansar nas promessas divinas, pois Deus dá a paz que excede todo o entendimento. Então, quando nos enchemos de Deus, nos enchemos da palavra de Deus, Ele nos vai trazer paz. Ainda que estejamos a passar por tribulações, por dificuldades, situações complicadas, quando estamos cheios da palavra de Deus, Ele nos vai trazer paz. Então, quando tu te enches da palavra de Deus, quando tu de manhã começas o dia a orar, a buscar a Deus, tu vais ter paz, tu vais procurar, tu vais ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então não deixes de começar o dia, de começar a tua manhã, o teu dia, sem buscar a Deus, mas eu não tenho tempo. Não estou a dizer que estejas 5 horas
em oração. Não é preciso que levantes às 4:30 da manhã para estares a orar até às 8. Se queres, ótimo, bom. Se conseguires. Mas basta que tu te levantes de manhã e digas: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, o que é que precisas que eu faça? Como é que eu hoje tenho que proceder? Dirige-me, guia os meus passos. Quando vais de férias, quando vais fazer um trabalho, ora sempre. Pede que o Espírito Santo te guie. Porque quando estamos debaixo da convicção e da direção do Espírito Santo, nós vamos poder desfrutar melhor em família, nós vamos poder tomar melhores decisões. Quando nós temos um dia em que não prestamos atenção ao Espírito Santo nem a Deus para nada, parece que aquele dia, experiência própria, parece que aquele dia não te rendeu, não, parece que trabalhaste imenso, mas não trabalhaste nada. Amém? Então, vamos nos deixar de ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? Então, em Marcos 9:23, Jesus disse: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê, ou ao que crê, depende da tradução. Então, enquanto tiver Deus em seu coração, tudo é possível. Amém. Ninguém se aleijou, pois não? Ok, isso é que é preciso. Assim, e perante as tribulações da vida, jamais se desespera ou desista, pois elas apenas servem para testar a sua fé e demonstram ao Senhor o seu compromisso e o seu amor. Mesmo quando sentir que caminha só, Deus continua ao seu lado. E se cair, Ele amparará a sua queda e sempre estará pronto para o levantar. Amém? Sempre. Então, mesmo que quando sentirmos que estamos a caminhar sozinhos, parece que Deus não está, estamos a atravessar um deserto infindável, Ele sempre está lá. Ele sempre vai lá estar para te ajudar e para te levantar. Amém? Acredite sempre e confie em Deus, pois para Ele não existem impossíveis. Para Deus não há impossível. E Ele apenas permite a cada um de nós aquilo que Ele sabe que conseguimos suportar. Deus não te vai dar algo maior, mais complicado daquilo que tu podes suportar. Ele sempre te vai estar a apoiar. Amém? Então, faça da sua fé a arma principal nas batalhas que travar em sua vida, mantendo sempre o otimismo para a felicidade na eternidade, pois a felicidade na eternidade pertence apenas a quem crê. Então, se tu podes crer, tudo é possível. Então nós temos que crer. Nós temos que crer nas promessas de Deus, naquilo que Ele prometeu para a nossa vida. Amém? Então, disciplina os seus pensamentos e as suas palavras. Do fruto da boca, o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza comerá do seu fruto. Provérbios 18, 20 a 21. Então, a nossa língua produz frutos. Da nossa língua sai o bem e o mal. O que tu falas, o que tu pões no teu ambiente, o que tu pões ao teu redor vai trazer vida ou morte. Amém? A língua é como um pequeno leme da tua vida. Se tu dizes palavras negativas, coisas más, é isso que tu estás a trazer à tua vida. Se tu dizes coisas boas, algo positivo, tu vais trazer isso à tua vida. Tu vais trazer isso ao teu redor. Amém? Então, problemas fazem parte da vida.
Irmão, nesta vida nós teremos aflições, teremos problemas, mas com Cristo nós vamos vencê-las todas. Mas Deus tem provido uma forma poderosa para você livrar-se da preocupação e da ansiedade que normalmente acompanham os problemas. Então, se nós estamos cheios de Deus, estamos cheios de fé, cheios da palavra de Deus, Deus nos vai livrar desses problemas. Nos vai dar força, nos vai dar capacidade. Amém? Deus quer que coisas boas aconteçam na sua vida. Deus não quer doença, Deus não quer o seu povo enfermo, Deus não quer o seu povo pobre, triste, abatido. Deus quer coisas boas para o seu povo. Amém? Deus quer algo bom para ti. Deus não quer algo mau, Deus quer algo bom para ti. E ao falar palavras negativas, você está atraindo experiências negativas. Mas quando você fala palavras positivas e cheias de fé, vocês podem esperar e receber a bondade de Deus. Amém? Então, sim, tempos de problemas são inevitáveis. É inevitável termos tempos de problemas. Vão sempre acontecer problemas. Por mais pequenos que sejam, sempre vão acontecer problemas. E os problemas vão vir sempre no momento em que nós não estamos nadinha à espera deles. Quando tudo parece que vai bem, tudo parece que está a correr bem, vai acontecer um problema para te tentar travar. Porque o inimigo anda ao teu redor a tentar ver como pode chegar até ti. Como é que te pode abater? Porque nós ainda não vivemos na eternidade, ainda não vivemos com Cristo. Ainda estamos no âmbito terrestre, ainda estamos no âmbito do planeta Terra. E enquanto estamos no âmbito do planeta Terra e neste âmbito, nós vamos sofrer aflições. Mas Ele nos livrará de todas. Então, temos que criar um ambiente de fé ao nosso redor. Nós temos que exercitar a nossa fé. Temos que levar a nossa fé ao ginásio da palavra de Deus. Tu tens que levar a tua fé, tu tens que levar o teu homem interior, o teu interior a ler a palavra de Deus, a buscar mais de Deus. Porque quando tu buscas mais de Deus, tu estás a exercitar a tua fé. E quando virem esses problemas complicados, talvez problemas de saúde, financeiros, o que seja, tu tens a resposta na ponta da língua, tu estás cheio de fé, tu estás musculado de fé, tu estás carregado de fé, porque tu já te encheste da palavra de Deus e tu sabes como podes vencer esse problema, que é através da palavra de Deus, através de Cristo, que Cristo é a solução. Amém? E podes ter paz para solucionar esse problema. Ainda que seja um problema muito complicado, ainda que tu não estejas a ver, às vezes quando nos acalmamos e pomos a palavra de Deus e pomos Deus no comando, isso se resolve rápido. Então, quando você escolhe a disciplina, você escolhe a vida. Então temos que nos disciplinar a ler a palavra de Deus, a estar com a palavra de Deus, a estar com Deus. Amém? Então, fé vem por ouvir o quê? Não, a televisão, as notícias. Fé vem por ouvir as buzinas dos carros. Estou a brincar. Não, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que nos encher da palavra de Deus. Quando ouvimos as notícias, nós enchemos de problemas. Quando nós vemos o Facebook, o Twitter, o Instagram, nós estamos a encher a nossa vida de tudo menos da palavra de Deus. Estamos a ver o que os outros fizeram, o que os outros alcançaram, o problema dos outros. E isso só vai enterrar a nossa vida. Amém? Não estou a dizer que não veja as notícias. Não estou a dizer isso. Não estou a dizer que não vá ao Instagram, ao Facebook. Amém, tá bom. Mas não guie a sua vida por aquilo. Não se encha de maneira que a sua fé seja destruída. Porque às vezes aquilo que nós vemos, lemos e ouvimos vai destruir a nossa fé. Às vezes não é
Às vezes não é a pessoa que está ao nosso lado que destrói a nossa fé. Somos nós que nos autodestruímos. Por aquilo que lemos. E hoje em dia, na sociedade em que nós vivemos, é muito fácil de te autodestruires. Porque o inimigo sabe usar muito bem as plataformas que tem ao seu dispor para chegar ao cristão e destruí-lo. Também podemos usar essas mesmas plataformas para proclamar a palavra de Deus. Amém? Mas cuidado com o que é que você vê. Cuidado com o que é que você ouve. Cuidado com o que você lê. Porque você está a destruir a sua fé. Nós todos incluídos. Às vezes passamos demasiado tempo à frente de telas, de televisões, de ecrãs, a ver coisas que são totalmente desnecessárias, a perder o nosso tempo. Estamos ali horas. Quando damos conta já percorremos quilómetros. E se calhar podíamos ter tirado tempo para ler a palavra de Deus, para ouvir uma pregação, para falar com alguém, para edificar alguém, para sermos edificados, mas não, estamos ali. Não sei se alguém recebe, mas eu às vezes recebo notificações de quanto tempo é que tive, é que o ecrã esteve ligado. E vemos a aplicação e diz, ui! Não é a aplicação da Bíblia, às vezes. Então, a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Então temos que encher a nossa mente, a nossa vida com a palavra de Deus. Então, deixe Deus aumentar a sua força. Como é que deixamos Deus aumentar a nossa força? Ouvir a palavra de Deus. Enchermos da palavra de Deus. Amém? Ouvirmos boas mensagens, boas pregações, bons homens de Deus. Irmão, selecione aquilo que você vê. Nem tudo o que você vê na internet, no YouTube, é bom de se ouvir. Mas selecione o que você vê. Ouça alguém, ouça quem o edifique. Amém? Se deseja ver as nossas pregações, também estão disponíveis no YouTube. Os nossos irmãos da mídia fazem um trabalho espetacular. No final de cada reunião, eles editam a reunião e durante a semana elas saem. Amém? Às vezes podemos andar a ouvir a pregação no telemóvel. Até a Bíblia dá para ouvir. Então, em Isaías 40, 29 diz, Isaías 40, 29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele, noutra tradução, diz, faz forte ao cansado e fraco. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, fazendo a sua força multiplicar-se e abundar. Então Ele dá-te vigor, Ele dá-te força. Ele faz multiplicar a tua força. Amém? Então, quando sentir que começa a ficar cansado, busque ao Senhor. Estou cansado, parece que não fiz nada. Busca ao Senhor, porque às vezes é um ataque do inimigo. Para que tu não faças nada, para te paralisar. E vem com um cansaço sobre a nossa vida, sobre nós, só para nos paralisar. E às vezes não estamos nada cansados. Verdade ou mentira? Às vezes parece que não fizemos nada e estamos cansados. Então vamos buscar ao Senhor, que Ele vai nos dar força. Amém? Então é melhor manter boas condições regularmente do que esperar até que uma crise ocorra e então tentar correr atrás do prejuízo. Amém? Correr atrás do prejuízo é o que o ser humano gosta de fazer. Mas, irmão, não vamos fazer isso. Vamos estar sempre em boas condições. Vamos ter o nosso espírito, a nossa mente, a nossa alma sempre prontas para que venha o embate, para que venha o problema. Vamos manter a nossa fé firme. Para que quando venham esses problemas nós sejamos firmes. Para resistir no dia mau. É sábio não usar tudo o que você tem e esgotar totalmente os seus recursos. Sejam eles físicos, mentais, emocionais ou espirituais. Então,
não vamos gastar os nossos recursos, aquilo que nos dá vida, aquilo que nos faz estar bem, de uma maneira completa. Às vezes há pessoas que nos sugam, que nos fazem ir abaixo, sugam-nos por completo, não são boas influências, coisas que fazemos, projetos, trabalhos, que às vezes parecem que são muito bons, mas estão-nos a sugar, estão-nos a tirar do foco, e estão-nos a cansar. Há que dizer que não a este tipo de coisas, há que dizer que não a este tipo de pessoas, ou seja, não estou a dizer que deixes de falar com essa pessoa, às vezes não é que seja uma má pessoa, mas o tempo que se calhar que passas com ela não é bom, nem para ti nem para ele. Pode parecer muito bom, mas está a cansar-te. Talvez um trabalho que tu aches que, uau, é daqui eu vou ser multimilionário. Se está a cansar, se está a tirar o tempo com Deus, irmão, digo-te, isso está a destruir a tua fé. Não é isso que Deus tem para ti. Deus vai ter algo para ti, para que tu possas servir, para que tu possas estar com a tua família, para que tu possas ter saúde, para que tu possas ser feliz, contente. É isso que Deus tem para ti. Então não esgotes as tuas forças físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Não esgotes tudo, porque depois é muito mais difícil de encher. Amém? É como a nossa fé é como um carro. Se está abastecido, se está atestado, ele tem combustível para ir até fazer quilómetros. Se nós o deixamos muito tempo na reserva, se nós o deixamos muito tempo na reserva e andamos sempre com ele na reserva e ficamos sem combustível muitas vezes, vai puxar o lixo que está lá e vai estragar o carro. Então, a nossa fé, o nosso espírito funciona da mesma forma. Se nós deixarmos que toda a fé se esgote de nós, vai trazer a sujidade que está lá escondida dentro de nós. Vai trazer essa sujidade para cima e tu, em vez de seres um meio de dar fé aos outros, vais ser um meio de destruir a fé dos outros. Porquê? Já esgotaste a tua, já não sabes o que estás a fazer, porque já estás completamente esgotado, completamente deprimido, completamente out de tudo o que está a acontecer, porque já te esgotaste, deixaste-te esgotar até a última gota da tua fé, ainda carregaste um bocadinho, mas foste outra vez abaixo, e estás a deixar vir o teu homem antigo ao de cima, estás a deixar vir a sujidade que lá estava, porque nós não somos bons, nós erramos, mas quando estamos quando estamos cheios da palavra de Deus, quando nos enchemos da palavra de Deus, isso é abafado, porque estamos com a palavra de Deus, estamos com Deus, estamos com o Espírito Santo, e as coisas más ainda que erremos, são contrabalançadas, mas quando te afastas de Deus, quando esvazias a tua fé, essas coisas más vão vir. E em vez de seres uma boa pessoa para dar fé aos outros, tu estás a destruir, já destruíste a ti, estás pronto para destruir os outros. Então não deixes que a tua fé se esgote. Não deixes que de ter comunhão com Deus. Não deixes que as circunstâncias ao teu redor, ainda que pareçam que são muito boas, te esgotem. Porque quando tu te esgotas, tu acabas. E podes querer fazer coisas muito boas, mas quando tu te esgotas, tu estás-te a destruir. Ainda que seja ajudar os outros, tu também tens de ter tempo para ti, para buscares a Deus. Irmãos, eu já vi pessoas que eram muito bondosas, queriam ajudar todos à sua volta. Não descansavam, acabavam por não ter tempo para buscar a Deus, e esgotaram a sua força física, esgotaram o templo do Espírito Santo. E o que é que isso deu? Hoje não estão entre nós. Porque esgotaram-se. Não é que fossem más pessoas. Não é que não tivessem um bom coração. Não é isso. Mas esgotaram-se. E Deus também te deu uma capacidade física, intelectual, emocional. E se tu esgotas tudo isso com coisas que tu tens que dizer que não às vezes, porque se tu ajudas tantas pessoas e não tens tempo para ti próprio,
Não tens tempo para te renovares. Tu estás-te a destruir a ti e depois aquela pessoa que tu ajudavas e que tu ajudas vai ficar sem pessoa para ajudá-lo. Então, é fácil ficar exausto com o excesso de trabalho ou simplesmente viver irritado e frustrado com os seus problemas. Especialmente quando o seu foco está neles. Especialmente quando pomos o nosso foco, quando só olhamos para aquilo, nós vivemos irritados, mal-humorados, cara sisuda, em vez de mantermos os nossos olhos em Jesus. Amém? Temos que manter os nossos olhos em Jesus. Então não se apoie em si mesmo, na sua própria força e capacidade. Deus prometeu prover-nos de força e de capacidade, de alegria, de vida. Amém? Então, assim aprenda a relaxar mais e permitir que Jesus restaure a sua vida antes que você se esgote totalmente. Então nós temos que permitir que Jesus renove a nossa vida, restaure a nossa vida. Separa um momento diário para passar tempo de qualidade com Jesus. Amém? Amém? Amém. Então, confie no tempo de Deus. Nós temos que confiar no tempo de Deus. Nós às vezes oramos e acabamos de orar e mas ainda não aconteceu. Não. Não é instantâneo. Eu sei que vivemos no tempo do instantâneo, dos segundos, tudo tem que ser em segundos. Nós antigamente esperávamos mais tempo pelas coisas. Hoje em dia está comprovado que nós não temos paciência para esperar nem 30 segundos por nada. Antigamente, nós, para irmos de um ponto A a um ponto B, primeiro iam de cavalo. Não, primeiro iam a pé. Depois passaram a ir de cavalo. Depois passaram a ir de carroça. Depois passaram a ir de carro. Agora já têm que ir de Tesla ou de avião ou de algo supersónico, porque não há tempo. Então o nosso tempo não é o tempo de Deus, irmão. A confiança requer que você coloque a sua agenda nas mãos de Deus, crendo que o tempo dele é perfeito para todas as coisas na sua vida. Há um tempo perfeito, há um tempo determinado para cada coisa. Amém? A sua natureza humana quer que as boas coisas aconteçam imediatamente e não mais tarde. Mas você aprende a crer e a esperar que as coisas acontecem no tempo perfeito de Deus à medida que amadurece na vida cristã. Então, à medida que amadurecemos na vida cristã, à medida que caminhamos com Deus, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa maneira de esperar em Deus vai se tornando mais madura. Amém? Então, confiar em Deus frequentemente significa não saber como Ele irá realizar algo e quando Ele o fará. Então nós temos que confiar em Deus. Nós sabemos que precisamos daquilo, mas tu tens que confiar em Deus que Ele vai enviar os recursos, vai enviar a maneira correta, a solução perfeita para que isso aconteça na tua vida. Ainda que tu queiras muito isso, mas Deus vai enviar no seu tempo, não é no teu tempo. Nós às vezes queremos muito algo, queremos muito que algo aconteça, queremos muito que um projeto se concretize já, mas nós temos que esperar no tempo de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nem tudo vai vir à velocidade que tu queres, tudo vem à velocidade que Deus determina. Uma casa não se constrói de cima, não se constrói feita. Uma casa constrói-se por baixo, vai-se construindo, vai sendo feito e há um tempo. Então a tua fé e a tua vida cristã também tem um tempo, vai crescendo. Amém? E Deus tem o seu tempo para contigo. Então, confiar em Deus frequentemente significa não saber como Ele irá realizar algo e quando Ele o fará. Mas não saber como e quando fortalece a sua fé e ensina-lhe lições de confiança.
Amém? Lembre-se, a confiança não é herdada, é aprendida. A confiança que tu tens não herdaste dos teus antepassados, dos teus pais. A confiança tu aprendes. E com quem tu aprendes? Com Deus. Exercitando a tua fé, exercitando o teu homem espiritual com a palavra de Deus. Amém? Então, o tempo desempenha um papel importante para aprender a confiar em Deus. À medida que você experimenta a fidelidade do Senhor, vez após vez, desistirá de confiar em si mesmo e colocará a sua vida nas mãos habilidosas de Deus. Esse é um lugar maravilhoso para estar. A confiança em Deus é um sítio maravilhoso para estar. Quando nós confiamos em Deus, quando nós caminhamos confiando em Deus, no que Ele diz, na sua palavra, nós estamos num lugar maravilhoso, num lugar de paz, num lugar de vida. Porque podemos descansar, podemos ter paz. Então, a forma como Deus funciona. Como é que Deus funciona? A Bíblia diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, Ele não se deixa desdenhar ou se enganar, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Então a palavra de Deus é verdadeira. Com Deus não se zomba, não se brinca. Ele é verdadeiro e aquilo que Ele diz na sua palavra, Ele é fiel e justo para cumprir. Então Ele está pronto para cumprir as suas promessas na sua vida. Se parece que o inimigo tem edificado obstáculos para impedi-lo de alcançar o seu propósito, apenas mantenha-se fazendo o que é certo. Às vezes parece que o inimigo está a fazer, a cada momento na nossa caminhada, está a pôr obstáculos, coisas, situações, enfermidades, para que nós não possamos avançar. Isso é o inimigo a fazer. Amém? Apenas mantém-te no caminho certo. Apenas mantém o teu foco em Jesus. Porque quando nós mantemos o nosso foco em Jesus, Ele vai fazer. Ele já fez uma vez e está pronto para fazer de novo. Ele fará de novo.